Boa tarde a todos. O tema agricultura de precisão é trabalhado no Brasil há mais de uma década e atualmente situa-se em expansão no setor agropecuário. Neste sentido, o sistema CNA-Senar propõe a realização de seminários sobre os conceitos e aplicações de agricultura de precisão nas principais regiões produtoras do Brasil. Vamos dar início agora ao evento de lançamento do seminário Agricultura de Precisão. Para compor a mesa, convidamos a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o professor Teles. Da sessão. Os equipamentos expostos do lado externo deste auditório serão instalados em carretas móveis e cedidos às administrações regionais do Senar para capacitações em todo o país. Convidamos para fazer a assinatura deste documento a presidente da CNA, senadora Kátia Abreu, e o diretor-presidente da Stara, senhor Gilson Lari Trempol. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao diretor-presidente da Stara, Gilson Lari, o professor Paulo Molim, da Exalc, o professor Telmo Amado, da Universidade de Santa Maria, Ricardo Imazu, da Embrapa, nosso pesquisador, e João Augusto Teles, do Senar Rio Grande do Sul. Ricardo, foi com você que eu estive no AgriShow. Bom, o ano passado, no AgriShow, eu estive visitando e já fui com a ideia fixa de, pelo menos, visitar os estandes da agricultura de precisão. A minha atividade rural não é agricultura, embora nós também plantamos grãos, soja na nossa fazenda, mas terceirizado. E eu tinha muita curiosidade de entender tudo aquilo, porque um produtor do Tocantins estava fazendo agricultura de precisão, mas ainda com um jeito artesanal, sem ter a máquina, apenas fazendo as análises de solo e naquela luta e dificuldade, mudando toda hora a plantadeira para poder adequar às análises de solo que ele tinha feito. Quando, no AgriShow, eu encontrei
o Ricardo, tive a sorte de encontrar o professor Ricardo, e ele me deu algumas explicações e eu fui conhecer as máquinas da agricultura de precisão. Foi pouco tempo para me apaixonar pelo tema e entender que esse caminho era nosso e que nós precisávamos, o mais rápido possível, usar essa tecnologia. E fiquei pensando no quanto a assistência técnica faz falta. Este amigo do Tocantins, ele conseguiu reduzir em 30% o custo de produção na aplicação de defensivos e fertilizantes, porque ele jogou a quantidade que a terra dele precisava. E como a ausência da assistência técnica no Brasil foi muito maléfica, acabou que muitas empresas, elas próprias fazem a extensão rural, as vendedoras de produtos fazem a extensão rural, e nem sempre recomenda-se, tem algumas muito idôneas, mas por esse interior do Brasil inteiro, nem todas são tão idôneas e, às vezes, receita para o produtor a mais do que ele necessita. E a agricultura de precisão vem acertar tudo isso. Ela vem trazer uma alternativa de produtividade geral e de custos, rebaixamento de custos. E eu tive, este mês, com a presidente Dilma, e ela teve o mesmo encantamento que eu tive a primeira vez, quando eu expliquei para ela o que era agricultura de precisão e como estava o andamento da agricultura de precisão no Brasil. Eu senti o fascínio nos olhos dela, ficou encantada com esse tema, e nós acabamos que vamos fazer um projeto de pesquisa, e outra hora nós falamos sobre isso. Mas realmente é fascinante imaginar que um Brasil tão plural, ainda tem pessoas que plantam milho de matraca, né? A matraca, para aqueles que não conhecem o que é matraca, é uma coisa manual, muito rudimentar, e tem pessoas que usam agricultura de precisão, uns com máquinas, outros sem máquinas. E a primeira atitude nossa foi adotar o Senar com essa tecnologia, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para que nós pudéssemos treinar nos polos de produção, nos polos mais importantes do país, que nós pudéssemos treinar trabalhadores, produtores rurais com essa técnica extraordinária. E a minha preocupação é em fortalecer as empresas para que nós possamos fazer mais pesquisas, e isso que nós estamos discutindo na CNA, que a presidente quer financiar a pesquisa privada no país com juro baixo e prazo longo. Foi o que nós solicitamos e ela atendeu de pronto. Nós estamos terminando de efetivar tudo isso para ser repassado. Existe a Embrapa, maravilhosa, várias universidades que fazem pesquisa, mas se nós pudermos nos aliar à iniciativa privada e também financiar a iniciativa privada para fazer pesquisa, isto é muito importante para nós. Então, o nosso Senar hoje tem um orçamento bastante significativo, de acordo com o nosso potencial, para aplicar em agricultura de precisão. E esses seminários serão fundamentais, serão um marco para que nós possamos implementar na cabeça dos produtores esta novidade tão extraordinária, que não é nem tão novidade assim, né? Novidade para quem aprendeu tarde. E nós iniciaremos fazendo os nossos seminários no Maranhão, em Balsas, que é um grande polo de produção, o Piauí, em Bom Jesus, Tocantins, Pedro Afonso, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, Mato Grosso, na cidade de Sorriso, Goiás, em Rio Verde, Minas Gerais, Patos de Minas, Mato Grosso do Sul, Maracaju, Paraná, em Cascavel, e Rio Grande do Sul, Não Me Toque. Quer dizer, são 10 polos de produção, sem qualquer dúvida, de alta tecnologia, de excelência, e que será um marco e um dia de campo permanente, essas cidades, para os demais produtores do entorno desses estados. Mas implementaremos muito mais, encontraremos mais parcerias para disseminar essa tecnologia, que ajuda na preservação ambiental quando se coloca menos defensivos, ao invés de estar desperdiçando. Tem lugares que você precisa colocar mais fertilizante, não é só para menos, mas a agricultura de precisão também indica uma aplicação maior e aumenta a produtividade da terra, aumentando a renda dos nossos produtores. Eu fiquei imaginando, a partir de um trabalho que nós fizemos com a Fundação Getúlio Vargas, que é o estudo da renda dos produtores do país, o que produz, quem produz, onde está, quanto ganha. É um estudo amplo, que nós já apresentamos várias vezes. E o que me chama a atenção é que a classe, ontem ainda falamos sobre isso aqui,
A classe D e E do Brasil são 3.600.000 produtores e que ocupam uma área de 109 milhões de hectares. 109, mais ou menos, 109 milhões de hectares. Com uma renda baixíssima. Imagine se nós pudéssemos aplicar e implementar nas lavouras desses pequenos agricultores a agricultura de precisão, para que eles pudessem tirar mais e melhor do mesmo espaço de chão. Nós vamos chegar lá, nós precisamos incorporar os pequenos produtores nesse agronegócio de sucesso. Esse agronegócio de sucesso não é para meia dúzia, nós temos que lutar para que a classe média rural brasileira tenha acesso, para que a classe D e E tenha acesso, para que a A e B aprenda cada vez mais e que a média nacional possa subir num espaço curto de tempo, para que nós possamos atingir as metas da ONU, que nos impõe ao Brasil um aumento de 40% na nossa produção para atender e suprir a necessidade de alimentação até 2050, onde teremos mais 2 bilhões de pessoas, 9 bi total de pessoas no mundo. E sem desmatar nenhuma árvore, apenas tentando, ali está as classes de renda, apenas fazendo com que a D e E produza como a C, imagine que a C possa produzir a média da A e B. Aí que está o grande ganho brasileiro, a nossa fortuna brasileira, que é essas terras que poderão ser implementadas, aumentar até em 400% numa conta rasa. Se de repente a D e E produzisse como a C e a C produzisse como a A e B, nós teríamos espaço de 70 milhões de hectares e que daria 400 milhões de toneladas de grãos. É muita coisa, gente, é muita coisa. Nós só não queremos que diminuam essas áreas com áreas de florestas, porque nós já temos florestas suficientes. 62% de todo o território nacional, entre 61 e 62, estão cobertos com vegetação nativa. Então, vamos deixar esse patrimônio intacto, mas também esse outro patrimônio de produção de alimentos precisa ficar intacto para que a gente consiga atender a demanda mundial. Então, eu quero agradecer a empresa Stara pela cessão dos equipamentos. Eles serão muito úteis. Por enquanto, as crianças do Rio de Janeiro é que estão levando a forra ali, aproveitando e brincando ali naqueles equipamentos, mas logo, logo nós queremos mandá-los para os estados. E lá no Tocantins, presidente Miyuki Yashida, que é a presidente do órgão de extensão rural lá do meu estado, você terá um equipamento desse para que nós possamos trabalhar lá em Pedro Afonso, Guaraí, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, treinando os nossos produtores. Está aqui também a secretária de Cultura do Tocantins, Cátia Rocha, minha xará, muito obrigado pela presença. E eu tenho certeza que nós vamos continuar dando um show de bola para o mundo, mostrando que nós somos uma das maiores e melhores agropecuárias do planeta, porque somos sustentáveis. Nós temos a nossa área de produção, fizemos o nosso dever de casa, derrubamos o desmatamento quase para a meta total, já empenhada pelo governo na COP15 na Dinamarca, em Copenhague. E eu tenho certeza que nós, sem nenhuma exibição, sem nenhuma arrogância, nós, brasileiros, teremos o prazer e a alegria de mostrar para o mundo como se faz uma agricultura sustentável. Hoje de manhã lançamos a APP Global, um produto genuinamente brasileiro. Nós é que temos a obrigatoriedade legal, o único país do mundo que tem a obrigatoriedade de manter a APP. E nós fizemos, então, a parceria com a Embrapa, com a ANA, com o Conselho Mundial da Água e a CNA, e nós lançamos de manhã, apesar de já termos lançado na França, em março, em Marseille, lançamos hoje no Brasil a APP Global. Não como uma crítica, não como uma acusação, mas como uma forma de alertar o mundo para a importância das matas ciliares nos rios, nas nascentes e nas áreas de encostas de recarga dos aquíferos subterrâneos. E este é o Brasil. Agora há pouco, uma jornalista perguntou se eu era uma ecologista arrependida. Eu disse não, porque, na verdade, nós sempre estivemos abertos à tecnologia, à ciência, ao conhecimento. Por isso, o nosso setor distanciou tanto de outros setores da indústria brasileira, porque a agropecuária e a agroindústria têm uma adesão forte ao conhecimento e ao uso de tecnologia. E, da mesma forma, com o meio ambiente. É um tema novo, que pouca gente no mundo pode dizer que conhece, apenas uma geração está discutindo o meio ambiente,
E nós não temos nenhuma resistência em aderir a todas as sugestões implementadas pelos cientistas, recomendados pela Embrapa, porque nós confiamos nas nossas instituições de ciências agrárias, e por isso nós estamos aqui trabalhando a PP, nós estamos falando de agricultura de precisão, de aumentar a produtividade, de agricultura de baixo carbono, emitir menos CO2. Esse é o exemplo que nós daremos para o mundo de uma agricultura responsável. Responsável, transparente, limpa, sem nenhuma arrogância e nenhuma cobrança aos outros países. Então, mais uma vez, eu agradeço à empresa Stara e que nós possamos até mesmo ampliar mais as nossas máquinas por esse Brasil afora. Muito obrigada a todos. Nesse momento, a senadora Cátia Abreu terá que se ausentar para participar do seminário Pecuária Sustentável, promovido pela Fiesp, no Forte de Copacabana. Passamos agora a palavra ao professor José Paulo Molim, da Exalc, Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Para nós, obviamente, uma satisfação estar aqui na Casa da Agricultura Brasileira e tendo a missão de fazer uma conceituação rápida. Uma conceituação rápida sobre um tema que é a pauta da reunião e da tarde de hoje, que a senadora Cátia Abreu tanto enalteceu, e obviamente eu fico lisonjeado em imaginar que alguns de vocês estão querendo saber o que é agricultura de precisão. Afinal, é um assunto ainda um tanto caseiro. E eu coloquei aí uma questão, agricultura sustentável, que logicamente é a nossa meta, agricultura sustentável, mas a agricultura sustentável ao nível de lavoura, tá? Nós chamamos ao nível de talhão, lá ao nível de lavoura, não ao nível de regional ou ao nível nacional. Como é que nós podemos otimizar a produção e ao mesmo tempo minimizar os efeitos da agricultura, que é a grande crítica da comunidade, principalmente da comunidade urbana, fazendo uso exatamente desses recursos de gestão ao nível de lavoura, que nós chamamos de agricultura de precisão. A agricultura de precisão é uma atitude de gestão, de gerenciamento, considerando que a lavoura não é uniforme. Esse é o grande paradigma que foi levantado ali, vamos colocar, na década de 1980, final dos anos 1980. Olha, escuta, as lavouras não são uniformes. Nem um pedacinho da lavoura é igual ao outro. Isso significa, nós ainda temos um espaço para otimizar. Como? Gerenciando cada pedacinho da lavoura de forma diferenciada. Porções da lavoura têm a vocação de produzir mais. Outras porções da mesma lavoura têm a vocação de produzir menos. O dia que nós conseguirmos colocar isso na cabeça, nós acadêmicos, nós pesquisadores, nós geradores de informação e até de políticas públicas, e nós, agricultores, logicamente nós teremos evoluído um monte. Por quê? Porque a agricultura pela média, que é essa que ainda predomina no Brasil e no mundo, né? A agricultura pela média é aquela tradicional, onde eu faço uma estimativa de uma produtividade média, eu entro com uma recomendação média e considero que a lavoura é toda uniforme. A agricultura de precisão veio para quebrar esse paradigma. Quando é que começa isso? Bom, coincide com o surgimento de uma tecnologia chamada GPS, 1989, 1990, que deu um impulso muito grande para que a tal da agricultura de precisão de fato evoluísse. Eu peguei alguns exemplos para os senhores darem uma olhada. Isso é uma pequena lavoura de milho, tá? Uma pequena lavoura de milho, uns 20 hectares.
Se vocês olharem na região verde, essa lavoura está produzindo acima de 5 toneladas por hectare no verde, tá? No verde escuro. E nas regiões amarelas, em torno de 2 toneladas e meia por hectare. Ou seja, na mesma lavoura, o agricultor está produzindo 3 toneladas aqui, 6 toneladas lá. Mas na medida em que ele não enxerga isso, não sabe disso, nós não avisamos ele trata tudo igual. E ao tratar tudo igual, uma região de 3 toneladas por hectare vai ter um faturamento que é a metade da região verde de 6 toneladas por hectare. Só que o custo é o mesmo, porque ele colocou a mesma quantidade de insumos nas duas. Então, gestão é olhar para isso aí. Tá? Esse nível de detalhamento hoje está ao nosso alcance. Isso é uma lavoura de café. Mesma coisa. Na região do verde, eu estou produzindo 4 toneladas por hectare. Na região do vermelho, eu estou produzindo 2 toneladas por hectare. Eu estou gastando a mesma coisa nas duas em termos de entradas e estou saindo com o dobro numa em relação à outra. Uma pequena lavoura de 8 hectares de café. Tá? Essa aqui é até mais vergonhosa. Isso aí é uma lavoura de laranja, um talhão de laranja de uma fazenda de uma das grandes, da maior produtora de sucos do mundo. Se vocês olharem a região vermelha, eu estou produzindo em torno de 10 toneladas por hectare de laranja. Na região verde, as manchas verdes, aí eu estou produzindo 40 toneladas por hectare. É 4 para 1. Tá? Essa é a nossa agricultura pela média. Ele não enxerga isso aí. Nem o gerente da fazenda enxerga isso aí. Ele está tratando isso aí como uma fazenda de 22 toneladas por hectare. Tá? Então ele está colocando sempre a mesma coisa, está tirando quantidades diferenciadas, e isso significa, primeiro, um desequilíbrio nato. Ele está intensificando os desequilíbrios, porque na medida que eu não reponho o quanto eu estou tirando, eu estou criando desequilíbrios, e estou desperdiçando insumos e esforços e dinheiro. Isso é uma lavoura de cana, mesma coisa. Né? Nas regiões verdes, ele está produzindo aí na ordem de 100, 120 toneladas por hectare. Na região vermelha, ele está produzindo 50 toneladas por hectare. Mas ele trata como se tudo fosse uma lavoura de 70 toneladas por hectare. Então, na medida em que nós conseguirmos oferecer aos agricultores, pequenos, médios e grandes, ferramentas para ele diagnosticar e trabalhar dentro desse conceito, nós teremos avançado sensivelmente em termos de oferecer uma oportunidade para maximizar a produção, maximizar o lucro e minimizar o impacto, porque na medida em que eu coloco apenas o que a lavoura está solicitando de insumos, eu tenho o grau de acerto maior. Aqui eu peguei não mais a variabilidade espacial da lavoura, da produção da lavoura, e sim do substrato. Isso aí são os mapas que a gente chama na nossa área, os mapas temáticos de fertilidade do solo. Eu vou pegar o central, aquele lá do meio, que aparece a mancha vermelha mais intensa. Aquilo lá é teores de fósforo no solo. Nós temos alguns elementos comuns aí que são manejados pelo agricultor e repostos pelo agricultor. Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, são basicamente os elementos que o agricultor insere na lavoura todo ano. Bom, essa região vermelha está pedindo um monte de fósforo. Só que se a gente olha no canto da mesma lavoura, tem verde, que está sobrando um monte de fósforo. Na mesma lavourinha, isso aí é uma lavoura de 20 hectares. Né? Eu tenho uma região verde sobrando um monte de fósforo, né? O verde significa muito alto, e tem uma grande região vermelha que significa muito baixo. Então nós erramos demais. Por que nós erramos? Porque nós errávamos, né? E muitos de nós continuam errando porque não conhecem ou não têm acesso às ferramentas modernas que me permitem diagnosticar e atuar em cima desses fatos. Uma prática que é muito comum no Brasil e que está se difundindo muito rapidamente é então fazer esse diagnóstico localizado da lavoura. Eu tenho aí o contorno da lavoura, eu coloco uma série de pontos. Esses pontos aí eu crio no escritório antes de ir para a lavoura. Esses pontos são os pontos onde eu vou coletar a amostra de solo para então fazer uma caracterização que nós vamos chamar, que darão origem àqueles mapas do slide anterior.
Então, essa prática é muito comum hoje no Brasil e vem se expandindo muito rapidamente. Nós temos um sem número de empresas prestadoras de serviço, consultorias, que vendem serviços de intervenção das próprias aplicações. Isso já é um componente do agronegócio muito importante e ainda pouco conhecido da grande massa, ou negligenciado pela grande maioria, porque muitos de nós, da grande comunidade, ainda nem reconhece essa atividade ou esse fato. Tem uma comunidade lidando com esse fato. Nós estamos aí há uns 15 anos lidando com esse fato no Brasil. Né? Fez a amostra, criou um diagnóstico, isso aí é um diagnóstico, um mapa, é o mapa do indicador da necessidade de calcário. Eu vou para o mapa da recomendação de calcário, olhem bem para esse mapa aí. Esse mapa diz, olha, tem regiões da lavoura, o verde escuro, que eu preciso umas 3 toneladas de calcário por hectare. E tem regiões, a vermelha, em que eu preciso 200 quilos de calcário por hectare, para estabelecer um padrão ótimo para a lavoura, em termos de calcário. Então, essa técnica, ela já é difundida. A nossa preocupação, a preocupação dos acadêmicos que vivem em torno desse tema, é que nós precisamos avançar. Esse assunto praticamente já está resolvido, que é basicamente aquilo que lá na agricultura a gente chama de atender os teores mínimos, ou cumprir a lei dos mínimos. A lei dos mínimos foi estabelecida lá por um cientista europeu em 1850, chamado Liebig. Ele dizia, olha, não adianta ter a lavoura muito bem de alguns elementos, sendo que um está faltante. Aquele faltante será o limitador da tua produtividade. Ok? Então, hoje nós estamos trabalhando exatamente em cima disso aí. Eu tenho lá tenho o mapa, e eu vou lá e atendo os teores, ou reponho os teores, ou adiciono à lavoura onde está faltando, e não adiciono onde não precisa. Isso gera aquelas economias que inclusive foram citadas aqui, economias sensíveis aí de alguns 20%, 30% em alguns casos, ou seja, menor consumo de insumos. Muito bem. Agora, nós temos novas ferramentas surgindo aí, uma quantidade, um sem número de novas ferramentas, e nós, Brasil, precisamos nos inserir nesse momento histórico que acontece no mundo, o desenvolvimento de novas e inovadoras ferramentas para otimizar esse processo. Um exemplo clássico é o manejo do nitrogênio. Nitrogênio, para os senhores e senhoras que estão aqui, nitrogênio é o insumo mais caro da agricultura no mundo, crescente o custo do nitrogênio porque ele é derivado do petróleo, e as lavouras têm as culturas têm um grau de aproveitamento desse nitrogênio bastante limitado, e nós temos aí um sem número de pessoas, pesquisadores, empresas pelo mundo afora, tentando desenvolver tecnologias para otimizar isso, né? Eu estou exemplificando aí com sensores que detectam a necessidade da lavoura em termos, quanto nitrogênio eu estou precisando, né? Essa lavoura de milho aí está sendo escaneada aí pelo pesquisador para produzir o mapa do indicador. O indicador aí nós chamamos NDVI, é um indicador de cultura que está dizendo, olha, na zona verde a lavoura está muito bem, obrigado. Na zona vermelha a lavoura está mal, estressada por algum motivo, né? Agora nós precisamos tomar uma decisão, eu vou colocar mais nitrogênio onde ela está mais vermelha ou onde ela está mais verde? Essas são as perguntas que nós temos hoje expostas aí na mesa no Brasil. O alemão coloca mais adubo onde está verde, onde está vermelho. Por quê? Porque ele acha que tudo, na Europa, tudo está bem, só está faltando nitrogênio, e por isso nas zonas vermelhas a lavoura está estressada. Vamos colocar nitrogênio. Nós aqui num clima tropical de solos pobres de fertilidade natural, acreditamos que não seja exatamente essa lógica. Então existe toda uma... Vocês não imaginam o tamanho da discussão em torno disso e da quantidade de informação necessária para responder essas perguntas, para que nos próximos anos a gente tenha aí
de fato, avançado um pouquinho em agricultura de precisão. Eu coloquei aí um exemplo para sair um pouquinho dos fertilizantes e dos corretivos, que eu diria que mercadologicamente já vai bem, obrigado, mas nós não avançamos muito em agroquímicos no Brasil. A aplicação de agroquímicos em taxas localizadas, ou a aplicação localizada ou em taxas variáveis de agroquímicos. Isso aqui é um exemplo já de uma lavoura que foi tratada, né? O mapa da esquerda é o verde é onde precisou aplicar o inseticida para o controle de esfenófilos, que é um tremendo de um inseto que está atacando a cana nos últimos 3 anos aqui em algumas regiões produtoras aí do estado de São Paulo. As usinas estão tremendamente preocupadas com isso, porque quando essas manchas de inseto invadem, elas destroem a lavoura. Simplesmente destroem a lavoura de cana, que é uma cultura semiperene, que se eu tenho esse grau de destruição, eu tenho que replantar, destruir a lavoura e começar tudo de novo. Bom, isso aí é um exemplo clássico de uma situação acessível. Nós já temos tecnologia para fazer, por exemplo, o diagnóstico para dizer só nessas manchas verdes é que eu tenho a presença da praga. E aí da direita eu tenho o mapa do que foi realizado, ou seja, um relatório produzido no fim da aplicação, dizendo, olha, dos 22 hectares, apenas 4 hectares e pouco foram aplicados. Pessoal, tente imaginar o grau de impacto que isso começa a provocar na nossa comunidade, especialmente na nossa comunidade urbana. A agricultura tem ferramentas modernas suficientemente eficazes para se fazer manejo inteligente das lavouras, com o mínimo de impacto, garantidamente, o mínimo de impacto. Isso é agricultura de precisão. Então eu queria deixar para vocês essas 3 ou 4 palavras, tentando aí dar uma definição e uma perspectiva de evolução e de expansão, mas com a adesão, logicamente, de todos os espaços da comunidade, porque a agricultura ela carece tremendamente de circulação de informação. A nossa massa crítica em torno da tal da agricultura de precisão no Brasil ainda é muito pequena, né? Eu agradeço, depois fico logicamente à disposição para comentários. Obrigado. Convidamos agora o professor Telmo Amado, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer da minha satisfação de ter essa oportunidade, saudar o Teres, toda a equipe do Senar, saudar o professor Molim, o Ricardo, todos os representantes do setor de agricultura e jornalistas. Bom, pedi a minha apresentação, se puder colocar. Isso. Nós vamos falar um pouco sobre a experiência que nós temos no Rio Grande do Sul com a aplicação da agricultura de precisão voltada a lavouras que buscam alta produtividade, mas não só alta produtividade. Se nós observarmos de um modo geral a situação da agricultura brasileira, nós vamos ver que a eficiência com que usamos os insumos, e aí eu estou me referindo a todos os insumos, sejam fertilizantes, agroquímicos, a água que é disponível via precipitação ou mesmo o material genético, ainda é muito baixo. Nós raramente passamos de 50% de eficiência. Então nós temos um espaço muito grande para trabalharmos nas próximas décadas na busca do aumento da eficiência do uso de insumos. E isso está alinhado com o que se discute aqui na Rio+20, produzir mais com menos. E nós vamos ver que a agricultura de precisão está inserida nesta linha. Bom, o que eu vou relatar para vocês é um projeto que é muito caro para nós, o presidente Gilson
Cristiano, que está aqui representando a Estara. Esse projeto, o Projeto Aquários, é um projeto de 12 anos de existência, na região do Alto Jacuí, no Rio Grande do Sul, onde que há 12 anos atrás se iniciou uma parceria entre iniciativa privada, a universidade e os agricultores, através da cooperativa, que nós já vamos mencionar, visando implantar a agricultura de precisão no sul do Brasil. Então, aqui estão mencionadas as empresas que são nossas parceiras e que por 12 anos vêm trabalhando junto para o desenvolvimento da agricultura de precisão, e nós vamos trazer alguns resultados que nós obtivemos nessa caminhada. Então, aqui nós trazemos as duas áreas pioneiras. Na verdade, hoje já estão com 12 anos, esse aqui é o selo comemorativo dos 10 anos, que para nós foi realmente um marco importante. Essas duas áreas, eu devo dizer para vocês que são áreas de produtores, são manejadas pelo produtor. Nós fazemos o nosso acompanhamento e junto com o produtor nós decidimos as intervenções. Então a escala é escala comercial. São provavelmente algumas das duas áreas mais estudadas do Brasil, porque nós, a cada ano, nós fazemos uma série de avaliações para fazer o acompanhamento. Uma coisa importante desse projeto é que nós fazemos ele junto com os produtores. Então não é um projeto desenvolvido dentro de uma instituição de pesquisa ou dentro da universidade. Ele é desenvolvido junto com o produtor, buscando encurtar o caminho entre o desenvolvimento da tecnologia e a sua adoção. E nós aprendemos muito nessa caminhada também com a experiência dos agricultores. O nosso objetivo inicial era implantar aquilo que o professor Molim colocou inicialmente, o ciclo completo da agricultura de precisão no sul do Brasil. O que era esse ciclo completo? Esse ciclo constava no diagnóstico da situação da lavoura, a prescrição de intervenções sítio específicas e depois aferir o grau de sucesso dessas intervenções. Começamos também com a questão do aprimoramento do uso de fertilizantes e corretivos, porque os nossos solos brasileiros, de modo geral, são solos pobres, então necessitam deste insumo, e encontramos uma elevada variabilidade. Esse aqui é uma das nossas áreas, a área da lagoa, e aqui nós temos a variabilidade de fósforo. Então, em vermelho nós temos praticamente 50% da área com deficiência de fósforo, e em verde escuro nós temos a área que está sobrando fósforo, correspondendo aproximadamente a 30% da área. Essa variabilidade deste insumo nos induz variabilidade do rendimento. Então, começamos com as intervenções sítio específicas nessa propriedade e chegamos nesse conjunto de 4 mapas que eu quero mostrar para vocês. Então, vocês lembram que eu comecei dizendo que 54% da área era deficiente em fósforo, pois nós fomos tratando de forma localizada essa área mais deficiente até chegarmos ao último mapa, que é o 100% corrigido, não tem mais área em vermelho. Isso é um benefício que muitos, milhares de agricultores brasileiros já experimentaram. A correção de áreas fracas em suas lavouras através da agricultura de precisão. Mas não é só isso. À medida que a gente evoluiu na aplicação de fertilizantes e corretivos, também se avançou na área de mapas de colheita, mapas de produtividade, e mesmo nós podemos utilizar o mapa de colheita para fazer a fertilização, uma vez que as áreas já foram corrigidas. Então, como foi mostrado pelo professor Molim, nós lá no sul também encontramos grande variabilidade. Essa lavoura, por exemplo, de soja, nós estaríamos dizendo que ela produz 51 sacos por hectare de soja, mas na verdade nós temos rendimentos que vão de quase 90 sacos por hectare a rendimentos que vão de 23 sacos por hectare. Isso despertou a nossa atenção e a curiosidade do produtor para entender o que estava causando essa variabilidade e como nós poderíamos interferir nisso. Para nós, uma das coisas que mais está impactando o rendimento é a questão da disponibilidade de água, o armazenamento de água nos nossos solos. Fizemos uma série de pesquisas
baseadas nesses mapas de colheita, e as soluções para aumentar o armazenamento de água são as mais variadas. Aqui eu apresento um equipamento muito importante. Esse é um escarificador voltado ao plantio direto, porque ele não provoca muita mobilização do solo e mantém grande quantidade de palha na superfície do solo, mas além disso ele é adaptado para a agricultura de precisão, porque ele é capaz de fazer a escarificação a uma profundidade variável. Se nós detectamos que a compactação ela se encontra a 10 centímetros, esse escarificador vai atuar a 10 centímetros. Por outro lado, se ela ocorrer a 15, 17 centímetros, ele vai se adaptar seguindo o mapa de prescrição. É um avanço tecnológico muito importante e que tem dado frutos muito positivos no Paraná e no Rio Grande do Sul. Outro avanço tecnológico foi a introdução deste sensor, o N-Sensor. O primeiro equipamento que chegou ao Brasil, né, chegou via Projeto Aquários. Então esse sensor ele veio da Alemanha e foi um esforço grande entre duas empresas. Então a Yara, que detém a patente desse sensor, com a Stara, que tem um distribuidor, fizeram se comunicar e conseguimos fazer em escala de lavoura a primeira aplicação em tempo real de nitrogênio em lavouras do sul do Brasil. Isso foi muito importante porque ao mesmo tempo nós estamos fazendo o diagnóstico, a interpretação, a prescrição e a aplicação. Então esse foi um momento histórico do projeto, importante. Os nossos resultados, você vê a penúltima espiga, é a espiga obtida com o N-Sensor, então realmente aprimorou o manejo do nitrogênio. Aqui um detalhe da lavoura, realmente uma uniformidade muito grande de plantas, que era o que nós desejávamos. Alguns dados de rendimento, só gostaria de olhar na última coluna. Nós temos conseguido aumentos de produtividade na ordem de 8% com milho, utilizando esta ferramenta. E esse aqui já é um trabalho que nós estamos conduzindo nessa safra no algodão, fazendo a calibração desse equipamento para o algodão. Então agora esse sensor ele foi acoplado num equipamento maior que nos permite fazer não apenas uma adubação de cobertura, mas sim várias. Então nós acreditamos que com isso nós vamos ganhar eficiência. Primeiro, porque esse equipamento ele é muito rápido para fazer a aplicação do nitrogênio. Nós somos capazes de fazer 400 hectares por dia com esse equipamento. Com isso, nós sempre podemos utilizar a melhor condição de umidade. E a outra questão é que esse sensor que nós estamos trabalhando é um sensor ativo que nos permite, inclusive, fazer a aplicação noturna. Tem um detalhe do experimento. Esse aqui é uma outra novidade, né, que está sendo nos proporcionada por uma junção de esforços de outras duas empresas, a Stara e a Veres, no qual nós vamos ter capacidade que nós chamamos de um equipamento multissensor. É um novo conceito, porque nós estamos fazendo 3 avaliações numa só. Esse equipamento, numa passada, ele obtém a condutividade elétrica, a matéria orgânica e o pH, com uma alta densidade, uma alta resolução, que é o que nós desejamos na agricultura de precisão. Então nós temos 200 pontos por hectare de matéria orgânica. Vocês sabem que eu estudo muito essa questão da matéria orgânica de solos, e o teor de matéria orgânica do solo num plantio direto é o melhor indicador de qualidade. Então nós vamos ter uma resolução muito boa da qualidade das nossas lavouras. O que nós fazemos com esse tipo de informação? Nós podemos ajustar os nossos fatores de produção a essa condição que nós encontramos no campo. Então, isso pode ser feito através de uma taxa variada, por exemplo, de população de plantas. Nós fizemos um experimento longo, grande, e é uma área que nós pretendemos desenvolver muito, né, presidente, nos próximos anos, dizer, melhorar a qualidade da implantação da nossa lavoura, da semeadura. Mas melhorar em que sentido? Profundidade, distribuição de plantas. Não basta eu falar assim, 70 mil plantas. Se essas 70 mil plantas forem distribuídas de uma forma não equidistante na lavoura, entre plantas, nós vamos perder eficiência. Então essa é uma área que nós pretendemos desenvolver muito.
Uma outra questão é a eficiência de localização das nossas máquinas. Hoje se tem tecnologia para diminuir esse erro de posicionamento das nossas máquinas a uma escala muito pequena. E o que isso nos permite? Associando esse sinal de melhor qualidade com o piloto automático nas nossas máquinas, nós podemos ter praticamente um paralelismo perfeito de linhas na nossa lavoura. Alguém vai se perguntar, pô, mas lavoura não é arquitetura, ou não é engenharia, por que eu preciso disso? Porque todas as operações depois vão ficar mais simples. A aplicação de agroquímicos, a utilização dos recursos naturais e a própria colheita. Então, nós partimos para um outro patamar de lavoura. E, inclusive, nós podemos medir qual é o impacto das máquinas. Então, aqui vocês veem, por exemplo, é uma área livre de tráfego, como nós podemos aumentar a produção. Fruto dessas experiências, e já estou concluindo aqui a minha apresentação, foi feito um desdobramento desse projeto, que é a agricultura de precisão aplicada a áreas irrigadas, cujo Teles aqui é um dos mentores, uma pessoa que tem acompanhado todos os nossos trabalhos. O Senar é nosso parceiro nesse clube. E aqui eu só quero finalizar minha apresentação mostrando alguns mapas de rendimento de pivô. Na área abaixo é o manejo do agricultor. Foi dividido da seguinte forma: metade do pivô o agricultor maneja da sua forma, metade do pivô nós manejamos com todas as ferramentas de agricultura de precisão que nós temos. Quanto mais vermelho, menor o rendimento. Então fica fácil para vocês identificarem qual é a área que foi manejada com a agricultura de precisão. Alguém vai dizer, bom, mas isso foi num pivô. Bom, e esse aqui? Vocês conseguem identificar onde que está a área da agricultura de precisão? Quanto mais azul, maior o rendimento, quanto vermelho, menor o rendimento. E aqui eu deixo esse exemplo para vocês. Um amigo nosso, né, João Teles, o seu Becker, o Ayrton Becker, Boa Vista do Cadeado, um pequeno município lá do interior do Rio Grande do Sul. O histórico de produtividade desse pivô era 180 sacos de milho por hectare. Pois no ano que nós fomos fazer o estudo, o produtor produziu menos que o histórico. Ele produziu 152 sacos por hectare com o manejo do produtor. E nós, com a agricultura de precisão, subimos para 210 sacos. Batemos o recorde de produtividade deste pivô. Uma diferença de praticamente 59 sacos ou 28% de incremento pela utilização de uma série de tecnologias que foram se encaixando para proporcionar esse desempenho. E esse aqui, para nós, né, presidente, é um slide que a gente gosta de mostrar muito. Em azul são os rendimentos que nós temos obtidos com soja, por exemplo, no projeto Aquários. Em verde você tem a média brasileira e em vermelho a média do Rio Grande do Sul. Então nós temos conseguido realmente produtividades muito elevadas ou elevadas e, o que é mais importante, manter essas produtividades elevadas safra após safra, que é isso que interessa aos nossos produtores. Eu queria realmente agradecer a atenção de vocês, dizer que nós mantemos um site que é o fsm.br Projeto Aquários, onde nós temos mais de 65 trabalhos para download, palestras e informações que nós gostamos de compartilhar com os agricultores e técnicos brasileiros. Muito obrigado pela atenção de vocês. Passamos a palavra agora ao senhor Ricardo Inamaçu, da Embrapa. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizando as primeiras palavras do professor Molim, professor Telmo. Fica um pouco mais fácil começar a falar da agricultura de precisão, né, porque foi dito pelos nossos especialistas, tanto o professor Telmo como o professor Molim são referências, né, e a grande introdução pela senadora Cátia Abreu, né, tem sido uma defensora, né, desse tema, e eu vou colocar alguns contrapontos, né, desse tema que é muito abrangente. A agricultura de precisão
é um tema que abrange, né, os pequenos produtores, os grandes produtores, né, a cadeia agrícola. Né? Quando a gente fala de insumo, nós estamos mexendo também com a cadeia de máquinas, como a Stara tem sido grande parceira nesse processo, né? E como outras grandes empresas também nós temos no Brasil. Então eu vou falar um pouquinho, complementar um pouco mais, algumas coisas vão ser um pouco repetitivas, né? Mas isso confirma, né, a importância desse tema. Próximo slide, por favor. Agricultura de precisão, quando a gente entra no sistema de agricultura de precisão, surge, né, quando a gente faz uma pesquisa, né, a ideia que surge em termos de agricultura de precisão são várias palavras-chave. Nós encontramos muito GPS, como o professor Mônio colocou, né, o início da agricultura de precisão foi uma ferramenta que trouxe, né, um grande diferencial no processo da gestão agrícola, né, máquinas agrícolas, quer dizer, incrementou o potencial das máquinas. Nós estamos falando aí de geoestatística, sensoriamento remoto, né, mapas, sensores on the go, né, enfim, são ferramentas computacionais, sistemas de informação, né, tudo isso veio como uma modernização da agricultura, né, foi um sinônimo, né, da agricultura moderna, né, entendida como modernização da agricultura atual. Próximo, por gentileza. E quando a gente faz, né, essa é uma ideia que a maioria tem sobre agricultura de precisão, né? Então, como foi já mencionado, né, nós temos, quando a gente faz uma pesquisa no Google, né, nós vemos várias imagens, né, e essa geralmente é o que fica na memória da maioria das pessoas. A agricultura de precisão é uma agricultura voltada, né, para máquinas de grande porte, né, máquinas, sistemas sofisticados de equipamentos eletrônicos, né, imagina quando surgiu a agricultura de precisão, né, 20 anos atrás, sistemas que poderiam tratar imagens, né, fotografias, né, nós chamamos de estação gráfica, né? A Rede Globo ou a Pixar, né, quando fazia aqueles desenhos animados, né, eram workstations potentes. Hoje nós temos o nosso celular, já faz tratamento, né? Então, mas quando surgiu, deu a imagem, né, de uma agricultura super sofisticada, né, com alcance para o agricultor muito remoto, né? É difícil o agricultor alcançar a agricultura de precisão, porque eu não vou ter uma estação gráfica, não vou ter um GPS. O primeiro GPS que surgiu no mercado, $45 mil, né? Isso há 30 anos atrás. Então, hoje, isso reverteu, né? E cada vez mais está muito próximo, né, do produtor. Mas eu vou avançar um pouco mais o conceito da agricultura de precisão. Próximo, por favor. Então, essa é uma imagem, né, uma agricultura de precisão. Nós vimos essas imagens. Próximo, por favor. Eu vou ilustrar um pouco a agricultura de precisão com esses pontos, né? Esses pontos, quem atua na área agrícola, né, é fácil reconhecer que são pontos, né, do meio oeste americano, onde cada círculo, né, é um círculo do pivô central, sistema de irrigação pivô central, né? E é interessante, no meio oeste foi ocupado, foi cedido, né, a área, a lavoura, 1 milha por 1 milha, né? Então passaram régua e tudo alinhado, bonitinho. Próximo. E essa é uma imagem, evidentemente, quando falando de pivô central, estou tentando remeter a essa imagem, né? Essa imagem foi cedida pelo pesquisador James Shepard, um dos precursores, né, teóricos da agricultura de precisão americana, né?
a nossa referência, ele que propôs linhas de referência de adubação nitrogenada, né? E essa imagem, ele tem um X, né? Eu acho todos que já viram a minha apresentação já viram essa imagem. O Gilson já viu, acho que umas 2, 3 vezes, não é, Gilson? E a pergunta que eu faço, por que esse X? Né? Por que tem esse X? Quem não viu essa imagem, né, fica uma incógnita. Por que esse X? Se é um pivô central. Quando foi desenvolvido, quando estavam desenvolvendo o pivô central, né, ou melhor, quando estavam aprimorando o sistema de pivô central, né, vocês viram lá no meio oeste que a propriedade é quadrada, né, e eles queriam aproveitar os cantos. Poderia voltar a transparente, por favor? Se vocês verem algumas a figura da direita, né, tem alguns pivôs que não são completamente redondos, são quadrados com cantos arredondados. Dá para perceber? Dá para perceber? Deixa. São quadrados. Não são completamente redondos. Esse sistema de irrigação, né, é que eles têm o que eles chamam de tail na ponta do pivô central, que na realidade é como se fosse um antebraço. Para aproveitar o canto da irrigação, eles colocaram um antebraço e irrigam. Quando chega no canto, abre o antebraço e irriga mais os cantos. É um outro lance, né, do pivô. Quando estavam desenvolvendo esse sensor, o próximo, eles ligavam o antebraço, né, e ficava esse canto subirrigado, porque perdia a pressão. A bomba não dava a mesma pressão e não colocava a mesma quantidade de água, né? Hoje eles já resolveram esse processo, né? Colocaram uma bomba auxiliar, mas o que eu quero ilustrar com essa transparência é que um homem pode provocar a variabilidade espacial. Essa variabilidade espacial causada pelo homem, né, é uma variabilidade que é facilmente administrada. É só ajustar a máquina, só ajustar o seu sistema de irrigação, a aplicação da máquina, fazer uma aplicação correta, conforme a recomendação manual, né, e você consegue tirar rapidamente e ter um retorno econômico rápido da sua aplicação, a sua correção da variabilidade espacial. O próximo passo, que é o mais complicado, que é a variabilidade natural. Atrás dessa mancha, né, colocada pelo homem, surgem as manchas, né, naturais. E aí vem o desafio, né, de fazer uma boa recomendação. Onde se produz mais? Eu coloco mais ou menos insumo. O Molin já deu uma pista, o professor Telmo também, né? Se eu produzo mais, ele consome mais insumo, né? Então, muitas vezes, né, a gestão é muito complicada, né? Tem gente que coloca, onde está produzindo menos, eu vou colocar mais insumo porque está produzindo menos. Ele está fazendo exatamente o contrário do que deve fazer, né? Isso depende, né, na realidade, de uma boa análise. Não é exatamente dessa forma. Tá? Próximo, por favor. Eu gosto de remeter esse mapa, porque é um mapa bastante clássico do professor Molin, né, que tem uma variação de 2 toneladas por hectare até 8 toneladas por hectare. A variação da produção. Próximo, por favor. E aqui, né, eu gosto de ilustrar a produção de café. Muito bem, a gente faz agricultura de precisão com grandes máquinas, etc. Então, no caso do café, né, o professor Molin ilustrou, né, a produção de café, né, variando no campo. Mas e a variabilidade da qualidade do café? Né?
Esse é um trabalho bastante interessante, realizado pelo nosso colega pessoal da Universidade Federal de Viçosa, né? Que eles pegaram um talhão de café, dividiram em pequenos talhõezinhos, né? E fizeram um mapa e acompanharam a qualidade do café durante 3 anos. Viçosa é uma região bastante montanhosa, a qualidade varia muito no campo. Encontraram 20%, na propriedade 20% da área que produz melhor qualidade de café. O produtor que sempre vendia o café como commodity, porque ele misturava tudo, né? Desse 20% ele conseguiu vender como gourmet, obtendo um preço, numa determinada época, o dobro do que ele vende a média, daquele 20%. Imagina o retorno econômico que esse agricultor teve, reconhecendo a variabilidade espacial e tratando essa variabilidade espacial. Agora, o que se diz, né, em relação à agricultura de precisão? Nesse caso, qual foi o investimento do agricultor? Próximo, por favor. Agricultura de precisão é agricultura sustentável, né? Qual é o investimento quando a gente quer fazer uma agricultura sustentável? Eu quero tratar tratar o meio ambiente. Então eu faço um investimento para ter um tratamento do meio ambiente. Eu vou investir para cuidar do meio ambiente. Próximo, por favor. São várias tecnologias. Quer dizer, eu tenho investimento para cuidar do meio ambiente, eu tenho investimento que eu cuido da minha produção. Próximo, por favor. A agricultura de precisão, ao mesmo tempo que eu invisto no retorno econômico, ao mesmo tempo eu estou cuidando do meio ambiente. Qual é o processo que efetivamente cuida do meio ambiente e dá retorno econômico ao mesmo tempo ao produtor? Quer dizer, é uma tecnologia, ou é um conceito muito forte. Não é em relação, né? Por isso que o Senar está dizendo que nós estamos quebrando paradigma. Nós estamos quebrando paradigma, né? Porque é um conhecimento que não precisa necessariamente de investimento, grandes investimentos, e não exige, né, também sacrifício ao meio ambiente. Ou melhor, se eu faço para o meio ambiente, eu estou fazendo para o retorno econômico. Então são pontos, né, que esse aqui é uma prévia muito simples do que vai ser o seminário do Senar, né? Próximo, por favor. E aqui, né, nós dizemos assim, que a agricultura de precisão é respeitar as diferenças. O campo tem diferenças. O importante é respeitar essas diferenças, né? Citando, né, comentando também, há um livro, né, que foi lançado em abril, com apoio do Senar, são 60 capítulos, é uma rede da Embrapa que tem cerca de 120 autores. Com o apoio do Senar, foi impresso 1000 exemplares, né? Só queria comentar, que é bastante curioso, né, que em um mês nós deixamos esse livro acesso livre pelo site, né? Nós já tivemos 14.000 acessos desse livro. Parabenizando, né, o Senar, porque é um tema muito importante de ser investido em termos de divulgação do seminário. Então, agradeço aí a atenção de todos, né, e vamos em frente, porque nós temos aí muitos trabalhos a ser realizados em relação ao seminário, e parabenizar pelo lançamento desse evento. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor João Augusto Teles, diretor técnico do Senar Rio Grande do Sul, que fará a sua apresentação, e logo após a moderação do debate. Boa tarde a todos.
É uma satisfação muito grande estar aqui num momento ímpar para nós, onde lançando num único evento dois grandes produtos, que é o seminário de agricultura de precisão e o nosso programa de agricultura de precisão. E aproveitando o momento, agradecendo ao nosso superintendente Gilmar Titbull do Rio Grande do Sul, que deu esse apoio, ao Daniel Carrara, que acreditou nesse todo o trabalho, quando nós começamos há mais de um ano, a toda a equipe, a Clarissa, o Vitor, ao Alexandre, que ajudaram a construir esse produto que logo iremos apresentar. O que nós vimos aqui foi uma apresentação da academia, universidades, Embrapa, e eu, particularmente como produtor rural, há 1 ano, 2 anos atrás, nós víamos todas essas informações à disposição e como chegar lá. Que salada de fruta é isso lá no produtor, lá nossos operadores, nos filhos dos produtores, nas esposas dos produtores. E aí que nós, Senar, entrou com essas ações que eu acho que vai ter e já tem uma demanda muito grande. O professor Telmo, o professor Molim, o professor Dr. Ricardo comentaram que todas essas pesquisas e todos esses trabalhos estavam à disposição do produtor. E faltava alguém traduzir todo esse material a uma linguagem acessível ao produtor. E aqui cabe uma ressalva muito grande de agradecimento a todas as federações, em especial ao presidente Carlos Perotto, que também acreditou, que levou a nossa presidente senadora Cátia Abreu e que viu que aqui é um caminho para chegar não só no grande produtor, mas no pequeno produtor, aquele produtor que ainda usa a tração animal para fazer uma agricultura de precisão. E nós entendemos que a agricultura de precisão está intimamente ligada à gestão. Nós podemos usar ela como um veículo para chegar na gestão das propriedades. Aliamos isso à questão da irrigação e com certeza poderemos ajudar ao Brasil a atingir números e produtividades para ajudar o mundo nessa demanda por alimentos, já que nós não vamos poder mais abrir novas áreas, vamos verticalizar. E no nosso entendimento, para verticalizar, nós temos que aumentar a produtividade por hectare, aliado à irrigação. Então, o nosso programa, que a gente trabalhou aí 1 ano, nós começamos com o objetivo de capacitar os nossos trabalhadores, os produtores rurais, em todas as cadeias. Quando a gente fala em irrigação, em agricultura de precisão, a gente fala desde a hortifruti até a pecuária de corte, a pecuária de leite. Então a gente abre todas as cadeias, um trabalho específico em cima de agricultura de precisão e gestão principalmente. E os objetivos era desmistificar o conceito de agricultura de precisão, que ficou muito bem claro. O Dr. Ricardo, muitas vezes, brilhantemente, ele diz que a agricultura de precisão nós temos que clarear uma conceituação aos nossos produtores. Muitas vezes os produtores compram uma máquina de última geração e dizem que estão praticando agricultura de precisão. Na verdade, não. Ele comprou um instrumento, uma ferramenta para ajudá-lo ele na gestão da propriedade, que é uma máquina que vai gerar mapas, vai gerar, enfim. E aí a gente tem esse produto para levar ao produtor. Desenvolver competências técnicas, melhorar a gestão das propriedades, como eu já comentei, monitorar e avaliar resultados e promover o fortalecimento das parcerias. Acho que aqui é fundamental essa parceria com essas universidades, com a Embrapa, com as empresas, aqui está o caso da Stara, mas com todas as outras empresas envolvidas no processo. Não é exclusivo da Stara, acho que, né, é bom que se diga, hoje a gente tem aqui os simuladores com a Stara, mas todas as empresas ligadas a essa tecnologia são parceiros, com certeza serão parceiras do Senar e de todos envolvidos com esse programa. Estratégias do programa, nós definimos público-alvo, que é instrutores, consultores, gerentes, supervisores.
Os produtores, e aqui eu abro um parênteses para dizer que nós estamos muito preocupados com o treinamento dos filhos dos produtores, dos jovens, e principalmente das mulheres do campo. Porque hoje essas máquinas não precisam mais ter força, elas precisam ter jeito. E a mulher tem jeito para fazer e para conduzir esses equipamentos de última geração que estão aí à disposição e que a gente tem uma mão de obra cada dia mais escassa. Então nós temos a obrigação, nós enquanto Senar, levarmos essa capacitação ao campo e fazer com que o jovem permaneça no campo, não venha para a cidade. Nós estamos precisando do jovem, e os jovens com essas máquinas aí é que nem jogar videogame, eles vão nos ajudar e muito. Capacitação técnica de instrutores é o que nós começamos a fazer, a efetivação das parcerias, identificação de demandas em agricultura de precisão e capacitações de produtores e trabalhadores. Capacitação técnica de instrutores, nós começamos já há mais de um ano, capacitando 39 instrutores junto à Estara, do Rio Grande do Sul, de Goiás, Tocantins, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas capacitações eles ficaram uma semana lá em Naumitoque, com 88 horas de treinamentos. Nós temos aqui, inclusive, 2 instrutores que fizeram todo esse treinamento e que estão aqui ajudando, auxiliando nos simuladores. Capacitação de 20 instrutores, com a parceria Senar, da Administração Regional Central e da Bahia, com a FATEC São Paulo, onde foram instrutores de Goiás, Tocantins, Bahia, Piauí, Minas Gerais e Mato Grosso, em Luiz Eduardo Magalhães, com uma carga horária de 40 horas, fazendo lá uma cartilha de tecnologia já de agricultura de precisão. Trabalhamos na área de gestão, juntamente com a Exalc, o professor Molim, que está aqui, onde tivemos instrutores também do Maranhão, do Piauí, enfim, de todos esses estados que já estão envolvidos, né, onde teve um treinamento lá em Piracicaba com 50 horas em jornada de agricultura de precisão. Já aproveitamos aqui o espaço para agradecer ao professor Molim e ao professor Telmo, que logo também já receberam 3 instrutores lá na Universidade Federal de Santa Maria, com 40 horas em cima de base conceitual. Tivemos um treinamento da área de coleta e mapeamento com a Falker no Rio Grande do Sul, 16 horas, 11 instrutores. Coleta e mapa GPS. Agora aqui já foi comentado pela nossa presidente, que é os seminários. E aqui nós tivemos aqui um breve do que será os nossos seminários pelo interior do Brasil, divulgando a agricultura de precisão, que eu acho que vai ter um sucesso muito grande, que todos os produtores nos procuram e nos pedem, né, que nós... Na realidade, os seminários vão ser mais uma sensibilização para logo o programa que nós estamos lançando aqui. Aqui está as cidades propostas, né, Daniel? Nada pode ainda ser... E as datas, no momento oportuno, nós estaremos passando a todos os senhores, todos os senários e as federações, e também, a partir do 2º semestre, agora, nós vamos a campo. Metodologia do programa, aí já é pós-seminário. Aí nós já estamos entrando com o programa propriamente dito. Nós já estamos programados alguns programas pilotos para acontecerem já no início de julho. Então, paralelo aos seminários, nós já estaremos entrando com o nosso programa, que nós tratamos de programa onde vamos ter uma carga horária de 120 horas, onde dividido em módulos, para que não precise o produtor ou o seu funcionário ficar lá todo esse tempo no curso. Então se faz módulos, onde no primeiro módulo é agricultura de precisão para todos, é uma conceituação de 16 horas, retornando depois para o curso, e ele precisa fazer o primeiro para depois fazer todos os outros. DGPS,
um curso de GPS, piloto automático, 16 horas, semeador a taxa variável, 16 horas, e aqui é treinamento puro em equipamentos, né? Distribuidores a taxa variável, autopropelido, e aqui a gente fala de NR31, a gente inclui, porque há uma demanda muito grande em cima dessas exigências do Ministério do Trabalho e Emprego. Então a gente coloca também para dar uma pincelada aos nossos produtores e aos nossos funcionários, como eles têm que se comportar em cima de uma máquina e tratar a NR31. Monitor de colheita, que é o último modo, e ali o autopropelido NR31 é o maior, com 24 horas, exatamente, que tu tem uma abrangência um pouco maior sobre outros assuntos. E mais alguns cursos transversais que a gente pode usar. Vai ser pincelado algum trabalho em cima de manutenção de máquina, a parte elétrica, enfim, dá uma noção, troca de óleos, que eu acho que é bom. Mesmo a gente tendo um curso específico para isso, eu acho que nesse aí, já que o momento é uma agricultura de precisão, cabe aos nossos instrutores levarem aos nossos produtores, aos nossos funcionários, todas essas informações. Parcerias, né? Como nós já comentamos, executar ações em parcerias com o MAPA, Grupo de Trabalho em Agricultura de Precisão, que a gente já faz parte, da Embrapa, Rede de Agricultura de Precisão, com empresas privadas, prestadores de serviços, com sindicatos rurais que são fundamentais nesse processo, que é eles que levantam e fazem toda a demanda das suas regiões, com as federações, com as cooperativas, e dizer aos senhores que cabe a todos nós, técnicos e produtores, fazer com que chegue essa tecnologia o mais rápido possível ao homem do campo. Então, aqui está o nosso programa Agricultura de Precisão, onde nós, a partir desse momento, estamos lançando para o Brasil inteiro e levando essas informações a quem mais necessita dela, que é o nosso homem do campo. Como a senadora falava, a classe A, B, C, D e E. E nós vamos ter um produto para todas as classes. Esse é o nosso objetivo, é esse o nosso empenho a partir desse momento. Queria agradecer e dizer que a gente vai agora para o debate. As perguntas serão pelo microfone aos nossos debatedores. Muito obrigado. Meu nome é Ricardo Lopes de Almeida, Senar, Rio Grande do Sul. A pergunta fica aberta para a mesa, aproveitar que a organização do evento foi feliz, que nós temos fabricantes, nós temos técnicos, nós temos o Senar na capacitação, a universidade para levar a tecnologia aos nossos alunos. E fica o questionamento de que, vendo o avião Ipanema no estande ao lado da Confederação Nacional da Indústria, se já está algum projeto, alguma pesquisa em andamento, a utilização do avião Ipanema para aplicação de nitrogênio a taxa variável nas lavouras de arroz irrigado do Rio Grande do Sul. O professor Thelma Mato está até achando graça, né? Mas é uma cultura nova, tem uma área considerável, é o estado maior produtor de arroz do Rio Grande do Sul, seguido por nosso vizinho Santa Catarina, e precisamos produzir alimentos para o nosso povo. Então fica a pergunta para a mesa, para ver que pé está isso e se há futuro nessa área também. Obrigado. Bom, Ricardo, inicialmente, obrigado pela sua pergunta. Realmente, eu estava me lembrando, quando você falou de utilizar uma aeronave para fazer uma aplicação de nitrogênio, eu estava me lembrando de uma aula que eu estava preparando para silvicultura de precisão, onde que as aeronaves são utilizadas para fazer a taxa variada de fertilizantes. É o caminho para não conseguiram inventar um autopropelido ainda que coloque na copada. Então, você tem, enquanto as árvores estão jovens, você tem a oportunidade de fazer taxa variada
no pé da árvore, mas depois que fecha, a única maneira é aérea. E isso existe, né? Já existe. E eu estava preparando essa aula, por isso que eu me lembrei. Eu acho que é plenamente possível utilizar aeronaves ou o autopropelido, né? Você perfeitamente pode utilizar esses autopropelidos para fazer a aplicação na taxa variada na cultura do arroz. Nós já temos experiências com arroz irrigado no Rio Grande do Sul, com ganhos muito interessantes, não só na aplicação de insumos, mas no controle da lâmina d'água. Quando nós observamos que assim, a lâmina d'água irregular na cultura do arroz estava tendo um impacto muito grande na produtividade. Então, é um acerto, às vezes no uso de insumo, mas às vezes na condução da lavoura. E a agricultura de precisão nos proporciona isso. Muito obrigado. Professor Ricardo. Um comentário também. A Embrapa, né, tem, como eu havia mencionado, tem uma rede de pesquisa, são grupos de pesquisa, são 20 unidades da Embrapa com 200 pesquisadores. Né, e essa publicação, a qual eu referi com o apoio do Senar, né, tem um dos capítulos, 2, trata sobre arroz irrigado. Né, conduzido pela Embrapa Clima Temperado de Pelotas. Tá? Então, é uma das 20 unidades e nós estamos trabalhando com cerca de 13 culturas. Né? São 15 campos experimentais. Arroz irrigado é um campo experimental. Mais alguma pergunta? Boa tarde, João Paulo Kessler, Sebrae Rio Grande do Sul. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar a CNA e especialmente o Senar pela essa ação, né, de levar a tecnologia de agricultura de precisão para todo o Brasil e principalmente a preocupação que ficou bem clara, especialmente aqui na fala do Teles também, de levar todos os produtores, não importa o seu tamanho, e isso é muito importante realmente, que todos tenham acesso e que possam acompanhar essa caminhada. A minha pergunta é um pouco mais para debate mesmo, ver de qual a melhor maneira de introduzi-la, né, para pequenos e médios produtores. A gente sabe de toda a preocupação que se tem na aquisição de maquinários, de implementos, que muitas vezes se tornam caros para o pequeno produtor. E eu vendo a palestra, vendo alguns os professores falando também como é importante a questão da amostragem, de entrar com áreas experimentais onde o produtor possa comprar tecnologia aos poucos, enxergando na sua própria área, né? E me passou pela cabeça também a possibilidade do crescimento, do surgimento de clubes, né? Como eu vi, o Clube do Amigo da Terra, um Clube do Amigo da Agricultura da Precisão, alguma coisa assim que possam, né, ter algumas ações nesse sentido que o produtor, o pequeno produtor especialmente, possa ter acesso e possa começar a incorporar essa tecnologia sem muito risco, né? Isso para a gente pensar um pouco. Obrigado. Quer comentar? Eu ia comentar um pouco com relação a isso, porque é óbvio que a tentação, ao se falar de agricultura de precisão, é falar de tecnologia. E ao falar de tecnologia, nós começamos a excluir. Isso é natural. Tá? E não é essa a nossa função, nem é essa a nossa missão. E sempre que a gente fala de pequenos, a gente tem que lembrar que os nossos ancestrais faziam agricultura de precisão. Eles faziam isso que hoje nós estamos tentando resgatar e automatizar para as grandes áreas. Ou seja, para as grandes áreas nós temos que automatizar. Senão eu não consigo. Eu gerencio 10 mil hectares, como é que eu vou conseguir enxergar mancha? Não tenho nem tempo para enxergar mancha. E meu olho não enxerga mancha. Tá bom. Então eu automatizo. Mas os pequenos já faziam e continuam fazendo. Só que nós temos que continuar lembrando ele. Tá? E é muito fácil. Pensa numa coisa bem simples. Eu sempre me reporto a Santa Cruz do Sul. O cara, ele planta 4 mil metros quadrados aqui, 3 mil metros quadrados lá, e mais 1 hectare lá embaixo de fumo. Quem disse que os três são iguais? Só
a empresa de fomento diz que tudo é igual e entrega para ele um pacote tecnológico. Né? Sendo que ele tem 3 lavouras diferentes. Eu só preciso lembrar ele que as 3 são diferentes. E ele vai continuar fazendo do jeito que ele fazia, só que cada um individualmente. E nós não estamos conseguindo resgatar esses pequenos detalhes. Isso vale para o café lá de Minas, lá do Espírito Santo, isso vale para qualquer lugar do Brasil. Então, a agricultura precisa uma questão apenas de gestão, gerenciar, considerando que cada pedaço da lavoura é diferente, dentro daquilo que eu tenho de disponível para fazer. Né? Mais alguma pergunta? O Thelma vai completar. João Paulo, eu queria falar um pouquinho sobre a experiência que nós temos lá no Rio Grande do Sul com um projeto desenvolvido junto às cooperativas. A gente chama esse projeto APCOP. E, no caso, a cooperativa ela se prepara para prestar esse serviço, inclusive investindo em máquinas e equipamentos. Eu tenho um exemplo da Cotripal, que é uma cooperativa próxima, que ela financia o serviço de agricultura de precisão a ser pago na safra para o pequeno agricultor. Então, uma forma dela oferecer isso para o seu associado, e o associado paga com a colheita e recebe o diagnóstico e a aplicação dos insumos, a taxa variada, pela cooperativa. Então, dessa forma, eles estão conseguindo atingir produtores, às vezes, com 30, 20 hectares. E utilizando o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Então, eu confio muito que os agricultores brasileiros, os nossos empresários, eles são muito criativos e que nós vamos encontrar uma maneira de fazer com que essa tecnologia chegue a um grande número de produtores. A nossa indústria, ela está comprometida em, uma vez nacionalizada e dominada a tecnologia, que isso não fique só nas grandes máquinas, que chegue também nas pequenas máquinas, porque todo esse esforço de eletrônica embarcada, uma vez que ele está desenvolvido, basicamente os princípios são os mesmos para máquinas com grande capacidade operacional ou para máquinas pequenas. Boa tarde a todos. Gilson, da Estrada do Nome Toque. Eu queria parabenizar os nossos professores, doutores, que têm trabalhado muito pela essa causa da agricultura de precisão, a CNA, a nossa grande senadora Cátia Abreu, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo a assinatura desse protocolo, desse contrato de trabalho. E eu queria pegar esse gancho, Thelma, que você deixou agora e que o professor Molim colocou, que a agricultura de precisão, ela tem no princípio parecia e era uma coisa de elite, porque você pagar $40 mil por um GPS é a mesma coisa que pagar R$80 mil hoje por um carro. Quem é que pode comprar um carro de R$80 mil? É uma elite. Quando nós estamos falando hoje de R$3 mil por um GPS, quem é que pode comprar um GPS? O nosso sonho, quando nós fomos atrás da agricultura de precisão, uma das coisas era, Daniel, que o GPS custasse o mesmo preço do marcador de espuma. E hoje já, porque ele está tão difundido, que hoje o marcador de espuma para fazer entre uma passagem e outra de defensivo, hoje ele faz com GPS. A perda reduziu em 8%, no mínimo em 8%, você largava 8% a mais de pesticida defensivo nas lavouras, né, que acabavam não sendo aproveitados, inclusive correndo o risco de ter sobredosagem, que hoje com o GPS você alinha e é perfeito. Quer dizer, foram pequenos passos dados que começaram lá atrás, e hoje, quando nós olhamos o Projeto Aquários, que é um dos mais antigos do mundo, em escala comercial, e vemos essa transformação, eu tenho certeza do que eu vou dizer para os senhores aqui, que dentro de 10 anos, assim como o vidro elétrico, há 15 anos atrás, era uma coisa de poucos grandes empresários, ou quem tinha dinheiro, podia ter vidro elétrico ou ar-condicionado, hoje qualquer carro sai com ar-condicionado e o famoso trio elétrico, mas de fábrica. Assim serão as máquinas. E a Stara está trabalhando para isso,
E hoje eu comentava com o professor Telmo, depois que até uma conversa com o Bolinho e o Dr. Ricardo, que nós vamos trabalhar nos próximos 3 anos para que o produtor de 20 hectares tenha acesso a essa tecnologia. E que, junto com a CNA, junto com o Senar, junto com o governo federal, assim como nós criamos o programa do Mais Alimentos, que o trator era financiado com 10 anos, com juros baixíssimos, é a hora de nós olhar que tem que ter alguma coisa para esse trator puxar, de fundamento. Não adianta ele puxar uma coisa que está ultrapassada há 20 anos atrás, está com uma plantadeira de 25 anos atrás, e botando junto no trator 0 bala. Então, para ter um trator 0 bala, ele tem que ter uma plantadeira 0 bala. Ele tem que ter um pulverizador 0 bala. Senão, ele não adianta. Senão, ele vai passear com o trator e vai plantar com a plantadeira velha. E nós temos que levar para eles esse conjunto de tecnologia que é possível. Hoje, nós irmos em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, e encontrar um celular que antigamente, você sabe quanto nós pagávamos por um celular. Tá? 2, 3 mil dólares, $1.000 por um celular. Hoje, qualquer criança, qualquer colaborador de qualquer empresa tem um celular. E isso o uso da tecnologia, ela barateia o preço. Então, se nós fizermos isso, se o governo federal entender que nós podemos fazer, em vez de ir para o lado, como nós não estamos conseguindo fazer, que não é a expansão territorial, nós podemos construir prédios de 20 andares, mesmos 1.000 metros quadrados. 2 andares, 3 andares, vai depender só de nós. E a iniciativa privada, os produtores, as indústrias, têm que ter o apoio das iniciativas das universidades, da CNA, de todo o projeto público, para que a coisa ande ao campo. De nada adianta nós ter, né, professor Molim, ter essa tecnologia e o cara não saber acessar. E eu queria só salientar mais um assunto. Eu estive numa fazenda no Mato Grosso, onde o produtor tem uma falta absurda de mão de obra. E eu disse para ele, mas Ricardo, quantas mulheres tu tem trabalhando nos teus tratores? Ele falou, nenhuma. Eu falei, mas quantos por cento da tua fazenda é mulher? 50%. E como é que tu rejeita 50% da mão de obra? Por que tu não pega essa mulher e bota ela trabalhar no autopropelido, que é só sentar lá e dirigir? Faz uma creche para cuidar das crianças, tu bota a mulher. Pô, mas que ideia, Gilson. Falei, ela é capaz de fazer melhor que o homem. Porque a mulher normalmente ela anda melhor que o homem, né? Então, ela é capaz de fazer melhor que o homem esse trabalho. Por quê? Porque ela só tem que sentar lá e ficar olhando se está dando tudo certo. Na verdade, ela aperta um botão, o pulverizador ela sozinho, e ela fica olhando para ver se está tudo ok. Tá? Ainda vai tirar um problema do teu marido lá, dos maridos, que as mulheres, em vez de querer ir para a cidade, vão ficar com ele do lado dele na fazenda. A mesma situação eu encontrei no Rio Grande do Sul com um produtor, em que o filho não queria ir para a fazenda. O cara tinha 1.000 hectares e o filho não queria ir para a fazenda. Mas por quê? Não, porque não quer vir, mas fui conversar com o menino e falou, mas Gilson, de que jeito eu vou lá? Meu pai não deixa eu botar o bico. Não me deixa dar opinião. Ele sabe tudo. Falei, para que eu tenho um jeito. Conversei, eu digo, você tem que dar na agricultura de precisão. Você não vai mexer no computador, mas o teu filho vai. E vocês vão ser... Ele foi me agradecer os dois, porque eles sentam na janta e conversam. Aquele que está lá fazendo a gestão, que diz quanto tem que botar de semente, quanto tem que botar de adubo, e o velho sabe a hora de botar. O velho sabe o dia, a hora, sabe quanto está úmido. Cara, os caras aumentaram a produtividade e pai e filho estão vivendo felizes. Eu acho que é isso que a agricultura precisou. Né? Não sei se alguém quer aproveitar essa deixa aí. Obrigado, Gilson. Mais alguma pergunta? Passo então para o Daniel. Queria fazer não uma pergunta, mas um comentário, né, em nome do Senar. Quero agradecer a mesa, né, os palestrantes, aí, o Teles, que é um entusiasta, que é o nosso estimulador lá do Nacional, pela experiência prática e pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo lá no Senar do Rio Grande do Sul, né? Ao Ricardo, que botou a semente na cabeça da nossa senadora, né? O entusiasmo dela faz que o sistema vá atrás dessas iniciativas, né? Ao professor Telmo, ao professor Molim por essa parceria, e ao Gilson da Estara, que é quem está primeiramente comprando essa ideia nossa. Obviamente, Gilson, no Senar não tem reserva de mercado comercial,
mas ele aposta em quem aposta na gente, né? Então, por isso a Stara está aí conosco e construindo isso. E por que a agricultura de precisão? Porque a agricultura, e aí a agropecuária, né, tem que dar renda, né? Tem que gerar renda. Esse é o nossa aposta, como uma instituição vinculada ao setor empresarial, e a agricultura de precisão, ela fica muito distante quando se fala em tese, em grandes equipamentos, né? E ela não é tão distante assim, né? A agricultura de precisão, na ótica do Senar, é gestão de variabilidade. A gente precisa aplicar o que tem que ser aplicado no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa, para ter o maior rendimento, nem sempre a maior produtividade. Então, essa é a discussão, né? Qual é a combinação de terra, características meteorológicas, equipamentos, insumos e genética que dê a maior rentabilidade para a nossa propriedade rural, que melhore a vida das pessoas que vivem naquela propriedade, seja o produtor, seja o funcionário, seja a família, o filho, e assim por diante. Então, na hora que a gente coloca a agricultura de precisão como uma questão de gestão, muda um pouco o enfoque, né? E esse é o desafio. Essa sequência de seminários que nós vamos fazer tem o objetivo de desmistificar essa agricultura, essa agropecuária de precisão. Eu tive a coisa de 20 dias numa fazenda em Nova Crixás, né, que confina 70 mil bois ano. Né? É tudo automatizado. Os pivôs centrais que fazem silo de capim, né, eles medem o crescimento, a variação da taxa de crescimento de matéria seca. Quando reduz 3 dias, eles cortam. Então tem uma pessoa que vai lá todo dia medir a taxa de crescimento dos talhões do pivô central, né? Os misturadores são automatizados, as quantidades são todas calculadas, é a própria pecuária de precisão. Ah, mas 70 mil bois dá para fazer, né? Mas e o pastejo rotacionado? Com adubação variada por piquete, com cerca elétrica, em áreas de 1, 2, 3 hectares, o balde cheio está aí que não deixa a gente mentir. Algumas regionais nossos trabalham com essa metodologia, né? É só a questão da tomada de decisão, controle, né? Avaliação e tomada de decisão. É isso que a gente vai tentar colocar via Senar, né? Nesses 10 seminários. Estamos começando nas grandes áreas, por quê? Porque é mais fácil de introduzir, né, esse pensamento nessas áreas, mas não só nessas áreas. Os grandes centros de produção de grãos, né? Nós vamos também entrar nessa área de pecuária e vamos também ter toda uma metodologia própria para a pecuária de leite, principalmente, que é a característica dos pequenos, porque o resultado disso é renda. É assim que o Senar vê. Obviamente, né, a ideia é a gente trazer dentro de um cenário de 5 milhões de estabelecimentos, né, em que 300 mil produzem 80% do nosso valor de produção, nós precisamos, como Senar, como instituição, atender esse público, né? Então, as grandes máquinas sim, os simuladores que estão aqui fora sim, vão ter 8, né, em cima de carretas, para a gente fazer essa capacitação no Brasil como um todo, nessa parceria com a Stara. Então, precisamos atender essa população. Mas temos também aí 4 milhões, que pelos dados do IBGE, o cabeça da propriedade não tem o primeiro grau completo. Então, esse público, a gente precisa saber como atender. Então, precisamos sim começar com o trabalho com jovens, já estamos fazendo isso via MEC, né, capacitando 50 mil pessoas no ensino médio, né, essa nova geração de produtores, essa nova geração de pessoas que precisam saber fazer conta, que só produzir também não adianta, né? Então, esse é o grande desafio, né, e contamos com todos esses parceiros para nos ajudar. Estamos em vias, era para ter sido assinado aqui, por motivos jurídicos não foi possível, assinar um convênio com o MAPA, né, dentro de um grande projeto de agricultura de precisão. Já fomos convidados pelo MAPA para, junto com o Banco Mundial, participar do programa de agricultura de baixo carbono, projeto de quase 15 milhões de dólares, em que nós vamos inserir a agricultura de precisão dentro da agricultura de baixo carbono, né, como atividade financiável pelas linhas de crédito do ABC. Então, um pacote de iniciativas, né, que parecem talvez desconexas, mas todas elas têm só um objetivo, que é aumentar a renda do produtor, né, e dentro de um fórum como a Rio+20, usando menos defensivos sim, usando menos
adubo químico sim, protegendo o meio ambiente, sendo desnecessário abrir novas áreas para aumentar essa produtividade e essa rentabilidade. Então, fico muito satisfeito com a presença dos senhores aqui, todos vocês, e dizer que isso é uma grande parceria. No fundo, esse seminário foi um grande piloto do que a gente vai ter que colocar em campo. Vamos ter que ter participação de produtores, com demonstrações de experiências próprias, e é o comecinho, né, Teles, de uma grande caminhada que não vai terminar nunca mais. Tá? Muito obrigado. E não me toque lá na Estânia, a capital nacional da agricultura de precisão. Né? Vai ser o último seminário. Só para finalizar, então, naquele gancho que tu falasse das mulheres, lá no Rio Grande do Sul, mais de 50% o público dos nossos cursos são femininos. Inclusive, já saiu o segundo curso, me lembrava aqui o nosso superintendente Gilmar, já fizeram 2 cursos só para mulheres em tratores e máquinas. Elas foram instigadas pelo Com Licença Vou à Luta, né, que é um curso que abre só com elas, e elas já foram para as máquinas e logo já estão querendo, com certeza, esse programa aí de agricultura de precisão. Obrigado, Daniel, obrigado aos nossos palestrantes, e com certeza é um pouquinho do que nós vamos mostrar aí para o Brasil. Obrigado. Bom, nós agradecemos a presença de todos e convidamos